Em discussão. Está vendo quem quer discutir processo de votação, pedir. Tem que ser lá no painel. Questão de ordem. Questão de ordem. Assistência, deu um problema aqui. Está pedindo SOS ali. Aprovado com unanimidade. Explicação de voto. Explicação de voto. Só para deixar claro o meu voto, eu verifiquei o projeto de lei e identifiquei realmente que se tratava de uma correção, né? E dei meu voto favorável em função dessa reparação que a mesa diretora encaminhou de forma oportuna e justa. Vereador Júlio César. Senhor presidente, demais vereadores, presidente, bom dia. Parabenizar a atitude do presidente da casa e dizer que todo esse trabalho começou com a dona Neia, né, uma servidora da casa, que um dia ela me abordou, né, nos corredores, falou sobre a possibilidade de um vale-refeição, né, um tipo de ajuda que pudesse melhorar a questão salarial. E a gente começou a discutir ali, naquele primeiro momento fizemos a indicação do PCCV, né? E agora fizemos a revisão do PCCV, e isso valoriza muito o servidor da casa. Então, eu tenho a certeza que quando o presidente não estiver mais na condução, né, eles certamente irão lembrar o quanto esse presidente foi coeso, foi importante para que eles pudessem ter o seu trabalho valorizado. Então, parabéns aí, tenho a certeza de que eles estão muito felizes por isso. Se dizer também, perguntar ao presidente se, na verdade, o projeto ele fica um pouco prejudicado pelo fato das duas categorias que não foi incluída aí nesse projeto de lei, mas o projeto ele não teve nenhum decreto que pudesse suspender no momento da publicação. Então, tenho a certeza, se tiver, se o financeiro entender que poderá ser feito retroagindo desde o momento da sua publicação, eu acho que isso vai ser também um ganho real para os servidores. Então vamos ver depois com a Procuradoria, mas acho que aqueles que já foram publicados, eles teriam direito a partir da publicação. Esses realmente estão sendo inseridos na lei agora. Então a gente vai ver isso aí depois com carinho, com a Procuradoria dando olhada. Bom, vereador Martin. Projeto de Lei L093/2019, promovente mesa diretor. Assunto: oficializa logradouros no loteamento Bela Vista, situado no distrito Córrego do Ouro, nos termos do Estatuto da Cidade e da outras providências. Para requerer, senhor presidente. Para requerer.
Senhor presidente, eu gostaria que são vários nomes de rua aqui, e eu gostaria que essa primeira votação valesse pela segunda votação. Bom, vou colocar para o plenário, porque a alegação da secretaria é que esses projetos todos lidos, primeiro vão voltar para ler de novo, em segunda, para votar. Então, a gente está com um acúmulo. Como é logradouro, é honraria, se o plenário concordar, a primeira vai valer pela segunda. Projeto de lei número L095/2019, promovendo mesa diretora. Assunto: oficializa logradouro situado na localidade Siriaca, no distrito de Glicério, nos termos do Estatuto da Cidade e da outras providências. Projeto de lei número L096/2019, promovente mesa diretora. Oficializa logradouro situado na localidade de Duas Barras, no distrito de Glicério, nos termos do Estatuto da Cidade e da outras providências. Projeto de lei número L097/2019, promovente mesa diretora. Oficializa locradouro situado na localidade Fazenda São José do Barreto, situado no bairro São José do Barreto, nos termos do Estatuto da Cidade e da outras providências. Projeto de lei número L098/2019, promovente mesa diretora. Oficializa locradouro situado no loteamento Francisco Chagas, situado no bairro da Glória e da outras providências. Projeto de lei número L100/2019, promovente mesa diretora. Oficializa logradouro na localidade de Glicério, situado no distrito de Glicério, nos termos do Estatuto da Cidade e da outras providências. Projeto de lei número L101/2019, promovente mesa diretora. Oficializa locradouro na localidade Ilha Leocádia, situado no bairro Malvinas, nos termos do Estatuto da Cidade e da outras providências. Projeto de lei número 102/2019, provavelmente mesa diretora. Oficializa locradouro situado no loteamento Fazenda Bela Vista, no bairro Emboacica e da outras providências. Projeto de lei número L103/2019, provavelmente mesa diretora. Oficializa locradouro situado na localidade Jardim Carioca 2, no bairro Parque União, nos termos do Estatuto da Cidade e da outras providências. Projeto de lei número L104/2019, provavelmente mesa diretora. Assunto: oficializa logradouro situado na localidade Jardim Esperança, no bairro da Ajuda de Baixo, nos termos do Estatuto da Cidade e da outras providências. Projeto de lei número L105/2019, provavelmente mesa diretora. Oficializa locradouro situados no bairro Lagomar, nos termos do Estatuto da Cidade e da outras providências. Projeto de lei número L106/2019, provavelmente mesa diretora. Oficializa logradouro situado na localidade Nossa Senhora da Ajuda, no bairro Ajuda de Cima, nos termos do Estatuto da Cidade e da outras providências. Projeto de lei número L107/2019, provavelmente mesa diretora. Oficializa logradouro situado na localidade Nova Vida, no distrito Córrego do Ouro, nos termos do Estatuto da Cidade e da outras providências. Projeto de lei número L108/2019, provavelmente mesa diretora. Redefine logradouro situado no loteamento René Villet, no bairro Visconde de Araújo e da outras providências. Projeto de lei número L109/2019, provavelmente mesa diretora. Oficializa logradouro situado na localidade de Óleo, no distrito de Glicério, nos termos do Estatuto da Cidade e da outras providências. Projeto de lei número L110/2019, provavelmente mesa diretora. Oficializa logradouro no loteamento Recantos Carneiro, situado no distrito Córrego do Ouro, nos termos do Estatuto da Cidade e da outras providências. Projeto de lei número L111/2019, provavelmente mesa diretora. Oficializa locradouros na localidade do Sana, situado no distrito do Sana, nos termos do Estatuto da Cidade e da outras providências. Projeto de lei número L112/2019, provavelmente mesa diretora. Oficializa logradouro na localidade do Sana, situado no distrito do Sana, nos termos do Estatuto da Cidade e da outras providências. Projeto de lei número L113/2019, provavelmente mesa diretora. Oficializa logradouro na localidade Santa Amaro, situado no bairro Ajuda de Cima, nos termos do Estatuto da Cidade e da outras providências. Projeto de lei número L114/2019, provavelmente mesa diretora. Oficializa logradouro na localidade Sapucaia, situado no distrito Córrego do Ouro, nos termos do Estatuto da Cidade e da outras providências. Projeto de lei número L115/2019, provavelmente mesa diretora. Oficializa logradouro situado no loteamento Serra Azul, distrito Nova Cidade e da outras providências. Projeto de lei número L118/2019, provavelmente mesa diretora. Oficializa logradouro situado na localidade Trapolha, no distrito de Glicério, nos termos do Estatuto da Cidade e da outras providências. Só justificar que todos aqui são da mesa diretora, porque a própria prefeitura, secretaria lá responsável, pede que se dê nome às ruas para que tenha CEP, para que o correio chegue, para que tenha um endereço. Então, e só a Câmara pode fazer isso. Então, por isso, eles mandam lá a lista. E os vereadores, alguns pegam para fazer um nome, uma honraria pessoal que ele entende, mas a maioria precisa. E aí a própria mesa diretora faz essas indicações de nome. Então, pedir aos vereadores que concordam, que votem no painel, né? Em bloco. Votação. Em votação. Bom, em discussão, se alguém quiser discutir, né? Não vendo o que quer discutir, em votação.
Eu perdi esse 40 dias. Enquanto vocês votam, gente, ficar 40 dias vendo o mesmo programa de televisão, os filmes são o mesmo. Não, o pior é o programa de futebol, que a ESPN repete o mesmo programa 15 vezes por dia, 5 dias seguidos. Você assiste um programa hoje, crente que é de hoje e de anteontem. 13 votos favoráveis, nenhum voto contra. Tem mais ainda? Tem mais um. Contra o seu? 14 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Primeiro secretário. Projeto de lei número L011/2019, promovente chefe do Poder Executivo. Primeira discussão. Assunto: institui o programa de valorização dos profissionais da educação por meio da Bolsa Falta Zero e do Bolsa IDEB para os servidores da Rede Municipal de Ensino de Macaé e da outras providências. Primeira discussão. Em primeira discussão. Pela ordem. Senhor presidente, gostaria que a mesa diretora tirasse uma dúvida. Isso aí é a questão do subsídio do professor, 14º e 15º salário? Sim, deve ser sim. É? Falta zero e débia. É isso mesmo. É isso mesmo. Qual a palavra, vereador? Presidente, colegas vereadores, público presente. Senhor presidente, não poderia deixar de falar da matéria. Uma matéria que é muito importante, não só para os profissionais da educação, e sim para toda a rede, né? Os jovens, as nossas crianças, né? E na verdade dei até uma pesquisada. Mais da metade dos estados e centenas de municípios do país já implementaram políticas de bonificação por mérito a professores e escolas nos últimos anos. E Macaé segue avançando nessa mesma linha. E de acordo com os recentes estudos, a ausência dos professores na escola é um dos vilões no avanço educacional. Então a gente protocolou um requerimento, né? E na verdade o nosso companheiro e vereador dessa casa, o então vereador Guto, secretário de Educação, ele por algum motivo ele vai querer tirar o mérito do vereador Cezinha, mas o requerimento protocolado nessa casa aqui, pedindo ao executivo para que se implementasse o 14º e o 15º salário, entendeu? Está protocolado junto à secretaria, não é? 28 de janeiro de 2019. Então o projeto vem a essa casa hoje, né, para que os demais vereadores, né, possam apreciar da melhor forma, mas eu acho que é um avanço muito grande para o município, né, mais do que na hora, né, presidente, né, estender esse benefício para os professores, para todos os profissionais da educação, né, e espero que o município também possa, de maneira com um planejamento mais detalhado, né, possa estender para os restantes dos profissionais, né, do Poder Executivo, né, porque a gente entende que uma vez dado o mérito para os profissionais, os outros, na verdade, por algum motivo vão ficar, né, sem aquela força, motivação, entendeu? Para estender o seu trabalho de maneira mais eficaz para o município, né? Então, parabéns ao governo, né? Parabéns à Secretaria de Educação por ter avançado nesse estudo e o projeto hoje sendo apreciado na primeira discussão para os demais vereadores dessa casa. Continua a discussão. Peço palavra. Com a palavra, vereador Marvel. Senhor presidente, colegas vereadores, público presente, pessoal que nos assiste de casa, um bom dia. Sem dúvida nenhuma, vereador Cezinha,
sua reivindicação, o seu requerimento, que teve êxito através do projeto de lei do Executivo. Um projeto de suma importância, mas na forma que veio direcionado, escrito, para que essa casa aprove, mais uma vez ele pecou. Falta zero. Qual servidor público que em um ano não vai ter uma falta? Qual professor que não tem o seu filho que vai precisar levar ao médico, levar no hospital, e mesmo com o seu atestado médico vai ter a sua falta e não vai conseguir o seu 14º e 15º. Então será mais um projeto de lei que vai ter umas 200 emendas, acredito eu. Cada vereador aqui vai fazer a sua emenda, porque é inaceitável, durante o ano todo, uma pessoa, um ser humano, não ter uma falta. Então eu acho que a gente tem muito que melhorar nesse projeto de lei, que sem dúvida é de suma importância, porém, existem outras prioridades na minha visão. Como pode dar um 14º e 15º ao professor, que merece, sem dúvida nenhuma, mas os ASGs, auxiliares de serviços gerais, ganhar menos do que um salário mínimo? Cadê o enquadramento dessa classe? Como pode essa classe não ganhar insalubridade? Como pode o porteiro fazer desvio de função? Então, muita coisa na educação precisa melhorar antes desse projeto de lei ser aprovado. Sem dúvida nenhuma, acho um projeto de lei muito bom, tiraria essa questão de falta zero, porque o professor merece, e se precisar faltar e tiver uma justificativa plausível, eles não deveriam ser descontados, deveriam receber. Mas na educação a gente conversa aqui todo dia, debate várias coisas que ainda estão faltando, como energia elétrica, para se instalar os ar-condicionados que foram comprados, e infelizmente a maioria das escolas é monofásico. Não pode ser instalado o ar-condicionado para a criança poder estudar no conforto. Então tem muita coisa a se melhorar antes de a gente debater um projeto de lei como esse. Fica aqui a minha fala, e tenho certeza que muitas emendas serão feitas e vamos melhorar bastante esse projeto de lei que veio do Executivo. Muito obrigado, senhor presidente. Peço a palavra, Peço a presidente. Palavra, vereador Robson. Senhor presidente, ouvindo aqui atentamente, feliz, né, por saber que o Executivo está contemplando os profissionais da educação. Acredito que esse projeto tem que ser discutido com os magistrados, com a sociedade, para saber os impactos. Acompanho aqui o meu amigo, colega vereador Marvel, da questão de, além dos professores, tem outros profissionais também da educação. Agora, Marvel, que me chama a atenção que ultimamente o Executivo tem presenteado demais a educação, né? Que bom, né? Que bom que tem presenteado a educação. Ou seja, Bolsa Escola, falta zero, IDEB, mas não podemos esquecer que temos profissionais da saúde também, que precisam dessa atenção, outros profissionais também na cidade que precisam da atenção. Então, por que será só a pasta educação? De qualquer forma, precisa ser discutido aqui com mais amplitude esse projeto, na minha humilde opinião. Muito obrigado. Continue em discussão. Com a palavra, vereador Maxwell. Colegas vereadores, assistência, servidores. Eu vejo esse projeto como um projeto sectário. Inicialmente, até analisei, não sei se foi juntado o estudo de impacto financeiro. Eu acho que não tem, né? Estudo de impacto financeiro nesse projeto. E a alegação do Executivo, não tem estudo de impacto financeiro porque não vai pagar nada para ninguém. Porque falta zero é uma coisa praticamente inatingível. A pessoa pode dar uma tropeçada, não pode arranhar um braço, se precisar ir no posto médico ou coisa assim, um filho com problema. Então me parece assim um projeto que vem recheado só de uma mídia, né? É uma embalagem bonita, recheado com a mídia e sem nenhum tipo de forma de agregar valor. Então falta zero. É uma coisa impossível, tanto que não veio o estudo de impacto financeiro. Deveria ter acompanhado.
Porque toda matéria que versa sobre matéria financeira, que vai gerar novas despesas para o erário público, tem que ser acompanhada de um estudo de impacto financeiro. Outra coisa que eu comentei anteriormente, quer dizer, eu entendo que o projeto é sectário, porque ele vai premiar só uma parte dos servidores. Eu penso assim, vou fazer emenda e vou protocolar nesse sentido. Para todos os servidores. Será que o médico pode faltar? Também não. Se é para promover a assiduidade, tem que ser para todos. O médico é importante também nesse contexto. O auxiliar de serviços gerais, como o vereador Marvin falou. Imagina se o auxiliar de serviços gerais, que muitas escolas têm 2 ou 1, se ele não for para fazer a higiene do local, dos sanitários, os professores sabem o que vão fazer? Dispensar os alunos. Ah, não tem condição de dar aula hoje não. O professor está lá, mas os alunos não estarão. Por ausência talvez, do pessoal responsável pela limpeza. Então, minha opinião, ou é para todos, ou para nenhum. Porque trata-se de uma categoria de servidores. Se você quer promover a assiduidade aos servidores, a presença, a gente tem que fazer um programa abrangente. Essa é a minha interpretação. Então, já preparei emenda, vou apresentar a emenda, excluindo aqui a valorização dos profissionais de educação, trocando pelos servidores públicos, em geral. Tem que ser para todos. E o projeto tem que vir com uma estimativa de impacto financeiro. Nós temos que parar com essa forma doméstica de tramitar os projetos de lei que vão gerar despesa. Haja vista, presidente, que o senhor estava afastado, nós fizemos uma discussão aqui bastante interessante, eu tenho um tempo de destacar, porque fala sobre a questão financeira e arrecadação do município. Aquele projeto de lei que foi aprovado em 2012, da repartição dos royalties de petróleo, que teve seus efeitos suspensos por uma ação liminar da ministra Carmen Lúcia, ele tem data de votação, dia 20 de novembro. Nós estamos fazendo até um abaixo-assinado para entregar no STF. O governador do estado do Rio de Janeiro já está marcando a agenda para conversar com eles, porque vai quebrar o estado do Rio de Janeiro, vai quebrar o estado do Espírito Santo e vários municípios. São Paulo é que vai aguentar mais o tranco, mas o Rio de Janeiro não vai aguentar. Vai ter município no estado do Rio de Janeiro que vai quebrar em 30 segundos. E aí a gente está comprometendo, se isso acontecer, nós já estaremos comprometendo a nossa LDO, comprometendo a nossa LOA. 20 de novembro. Então, por isso é necessário, para qualquer projeto que venha gerar novas despesas do município, tem que vir um estudo de impacto financeiro. Nós não podemos abrir mão dessa técnica. Caso contrário, a gente não está se comportando como uma cidade em desenvolvimento, uma cidade que está crescendo, um município que vai ter um papel importante na economia nacional. A gente precisa ter responsabilidade. Então, de qualquer forma, perante o encaminhamento do projeto de lei do Executivo, vou apresentar essa emenda. Se é para um, tem que ser para todos, não podemos ser sectário. E eu vou apresentar a emenda e vou pedir a colaboração dos colegas vereadores na aprovação da mesma. Continue a discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Gelinho. Obrigado pelo gelo, me deu uma aumentada, né? Bom dia, Você já não é mais trainee, vereador. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, demais vereadores, público presente, assistência, todos que nos assistem pela internet. Senhor presidente, esse projeto de lei é um projeto de lei de suma importância. Mas vale lembrar que aí não só agora, mas como em outras falas do vereador Maxwell,
eu concordo com ele em algumas colocações. Dentre elas, vou voltar só ao assunto atrás. Em um outro momento eu faço. Vou me ater aqui só à questão do projeto de lei doravante comentado. É muito pertinente a postura e a posição de Vossa Excelência quando fala que deve ser estendido para os demais servidores. Inclusive, já existe um requerimento de minha autoria que fala a respeito dessa situação. Não só os da educação, mas também da saúde, de todas as outras áreas aí que merecem, como foi muito bem colocado por Vossa Excelência. Vossa Excelência sempre pavimentando o meu discurso e me ajudando muito. E aprendendo, sempre aprendo. Essa é a minha intenção aqui nessa casa. Agora, eu queria, senhor presidente, chamar a atenção para uma questão de quem é que fez, quem deixou de fazer, porque eu acho que capricho dialoga muito com ego. Capricho dialoga com ego. E honra dialoga com caráter. Então, às vezes, a pessoa tem um capricho de dizer, fui eu, foi fulano, foi A, foi B ou foi C. Mas, às vezes, a gente tem que ter a honra de dizer que fui eu. E, ao meu entender, eu vejo que esse projeto de lei foi encaminhado pelo prefeito. Foi encaminhado pelo prefeito. É um projeto de lei do prefeito. Então, eu não vou entrar aqui no mérito que seja de A ou de B. Eu vou dizer que é do executivo. E assim sendo, como sendo base do governo que sou, e não fujo às minhas origens, e aí isso dialoga com honra, eu tenho honra, e dialoga com caráter, vale lembrar. Eu vou votar favorável ao projeto de lei e vou ver com muito carinho toda e qualquer emenda que vier a ser feita, senhor vereador Maxwell Vaz, a quem eu tenho e venho nutrindo muito respeito. Eu vou dizer que capricho dialoga com ego, honra dialoga com caráter. E eu digo que eu tenho a honra de pertencer a um governo que trouxe um projeto de lei de suma importância para essa casa, que eu votaria a favor. Era isso aí que eu queria dizer. Muito obrigado, senhor presidente. Palavra, vereador Júlio César. Senhor presidente, o projeto, ele entra em primeira discussão, certamente ele hoje abre prazo para as emendas, e as emendas elas são necessárias porque, como bem disse o vereador, todos os servidores são importantes. Nós temos uma questão aqui levantada por mim e fiz encaminhamento ao Poder Executivo. O presidente da Casa também fez um fortalecimento sobre as questões que envolvem os servidores que trabalham em área de risco, porque nós entendemos que se há um entendimento de um servidor que trabalha na educação, que recebe área de risco, o porquê não do servidor da saúde, da Secretaria de Esporte, que faz o mesmo trabalho e até com uma situação muito mais vulnerável, porque está na praça livre. Então é preciso que haja esse entendimento e certamente as emendas serão amplamente discutidas e nós vamos votar de acordo com o nosso entendimento. Mas eu queria aqui fazer aproveitar no mesmo comentário, porque na verdade, eu não posso caracterizar ou afirmar de que é um assédio moral, mas é um assédio moral sim. O secretário Guto Garcia, nas suas redes sociais, ele fez aqui uma solicitação, um lembrete. Você que trabalha no município de Macaé também pode votar aqui. Ele não obrigou as pessoas que trabalham no município, que moram fora do município, a transferir o seu título eleitoral. Mas se nós entendermos que, pela figura que ele exerce no município, ele é secretário de Educação, candidato à reeleição, isso pode se caracterizar um assédio moral. Se viesse de uma outra pessoa que não tivesse a responsabilidade de conduzir a Secretaria de Educação, certamente o entendimento seria outro. Mas a forma que ele exerce, isso caracteriza sim. Às vezes não é preciso afirmar, porque as pessoas fizeram o concurso aqui, moram em outra cidade,
vai fazer a opção, votar ou não. Né? É um direito que eles têm. E aí não cabe o secretário de Educação, responsável pela pasta, onde tem uma grande quantidade de servidores que moram em outro município, que trabalham aqui e às vezes tem cargo comissionado, se sente, de certa forma, meio coagido. Porque o servidor que apenas fez o concurso, ele, ó, sou servidor, fiz o concurso, passei, faça o que quiser. Mas aqueles que têm um cargo comissionado, certamente vai se sentir um pouco constrangido diante dessa publicação. É só um lembrete para o secretário. Isso não fica bem para o secretário. Não fica bem mesmo. Mas voltando aqui, senhor presidente, quanto à questão desse projeto, é um projeto importante, sim. Até porque, hoje está publicado que o presidente da República vai cortar mais uma verba de investimento de educação. Quando você procura valorizar o servidor, certamente você está dando a ele algo que ele possa produzir um pouco mais. Mas falta zero vai ser uma coisa quase que impossível de acontecer. Porque no mês de junho, eu fui a um colégio lá do aeroporto e perguntei à diretora, e ela me disse: Julinho, isso vai ser muito difícil. Não porque não queremos trabalhar, mas é porque a situação nossa em sala de aula é humanamente impossível. Tivemos visitando o colégio Cláudio Moacir, o Zelita Rocha, ainda naquele verão, que uma coisa assim terrível. Vamos imaginar uma sala com 40 alunos, que não foi construído de forma convencional. O aquecimento é muito maior, que sequer tem um ventilador. E a professora fica aos gritos, porque ela não consegue. 40 alunos numa sala de aula. Se nós entendermos que na rede privada você vai encontrar apenas 15, 18, se tiver muito, 20 alunos, o rendimento é muito maior. Claro que o professor tem uma condição muito melhor, né, de poder fazer com que os alunos venham assimilar melhor as suas explicações, porque ele tem 20 alunos, diferente de uma sala que tem 40 alunos. E ela então disse: Julinho, hoje, dia 15, nós temos 22 servidores que faltaram. No mês anterior foram 53 em apenas um colégio. Aí você vai ver qual é o motivo da falta. Estresse, problema na voz, né? Aquele período que nós passamos aqui, né, de a chikungunya, né, essas coisas que acontecem quase que mensalmente, cada mês acontece algo que acaba fazendo com que as pessoas faltem ao trabalho, não porque querem faltar. Isso vai acontecer. Então, eu, sinceramente, eu não acredito que alguém será beneficiado por conta desse projeto. A questão do IDEB eu acho interessante, né, porque isso vai favorecer muito, vai incentivá-lo. Agora, a falta zero, eu acho que quase que impossível. Mas, certamente, vamos analisar as emendas, né? Muitas emendas irão acontecer e nós vamos analisar. Eu acho que o caminho é esse, né? Continuando a discussão. Na medida que quero discutir, votar para a secretaria para a segunda discussão e votação. Meu secretário. Projeto de Lei L052/2019, provavelmente Marvel, estabelece a possibilidade de que estabelecimentos ou organizadores de grandes eventos contratem bombeiros civis no âmbito do município e da outras providências. Projeto de lei segunda discussão ou segunda discussão? Em primeira discussão. Favoráveis. Os pareceres foram todos favoráveis. Sim. Está escrito aqui.
em discussão. Na verdade... na realidade, senhor presidente, um minutinho só para... Na realidade, a CCJ deu 2 votos favoráveis e 1 contrário. Então, na realidade, o parecer foi favorável. Só para esclarecer, senhor presidente. Tem que ver realmente se... Eu não li. Eu vou pedir 5 minutinhos de recesso só para eu dar uma olhada nisso aí, porque se for obrigatório, a gente vai ter que trabalhar o voto contrário, porque não é atribuição do vereador, só da mesa diretora que pode ampliar custo, gasto. Não, o vereador não tem essa atribuição. E se for... Aí para o executivo, mesmo assim, hein? Não, eu vou deixar em discussão, porque aí a gente vê na segunda você explica também. Peço palavra, senhor presidente. Em discussão, com a palavra. Senhor presidente, esse é um projeto de lei dos bombeiros civis para a gente conseguir fazer o enquadramento deles, fazer a lei de acordo com que eles possam ser contratados em casas que tenham mais de 200 pessoas, em eventos que tenham mais de 500 pessoas envolvidas. É um projeto de lei que está sendo aprovado em todas as nossas cidades vizinhas. Semana passada foi aprovado no Rio de Janeiro. Então é um projeto de suma importância, onde os bombeiros civis vão fazer a questão de acesso mesmo do local, de prevenção de todos os locais, e isso hoje não tem em lugar nenhum, a não ser nas cidades que já aprovaram essa lei, e todos eles aí é motivo de prevenção, é isso que nós precisamos. Hoje, como eu volto a falar, aqui nessa casa mesmo, a gente precisa ter uma prevenção. A gente tem, né, um projeto de resolução aprovado, que ainda não foi colocado em prática, com 19 itens de prevenção aqui nessa casa. Se em algum momento essa casa à noite pegar um foco de fogo em algum local, esse prédio aqui é destruído em menos de 10 minutos. E se a gente tiver a prevenção desses 19 itens e mais alguma questão de prevenção dos bombeiros civis, eu tenho certeza que isso não vai acontecer. Haja visto que já aconteceu em outros lugares, como no Ninho do Urubu, que sofreu lá e foi fatal, 10 mortes. Lá em Curitiba também, dentro da Boate Kids, também morreu mais de 200 pessoas. Então é um projeto de lei legal, constitucional, porque já foi aprovado, eu acho que em mais de 6 cidades no estado do Rio de Janeiro. Então, mais ou menos o resumo que eu tenho a falar com você. Continua em discussão. Palavra. Com a palavra. Pelo que eu estou entendendo, presidente, o projeto de lei do vereador Marvel, ele exerce obrigatoriedade na iniciativa privada. Se for possibilidade, as pessoas vão pela não possibilidade. Mas está escrito... Desculpe, Maxwell, só estou esclarecendo. Isso aqui eu dou a parte. Na realidade, me empresta aqui, está escrito possibilidade. Ele não botou obrigatoriedade. O projeto está escrito possibilidade. Então, obrigado pela participação na minha fala. Agora, a primeira discussão é boa, e o regimento prevê isso, porque a gente discute a matéria e vê a possibilidade, aí sim, de fazer emenda, né, e adequar o projeto. Eu estou entendendo assim, que já existe regra, só que o número é maior do que o vereador propõe. O vereador está propondo aí, acho que 250 pessoas. Um evento com 250 pessoas seria obrigado, não, é possibilidade. Possibilidade é uma coisa que deixa a lei igual isopor na água, né? E para definir a estratégia de prevenção e controle de incêndio e pânico. Isso já tem um código do Corpo Bombeiro que regulamenta toda essa questão no estado do Rio de Janeiro. Tem os dados. Agora o município pode até fazer umas restrições. Me parece que o Corpo Bombeiro é a partir de 900 pessoas, não é isso? Então teria que ter a brigada de incêndio no evento e as pessoas preparadas para ser socorristas, para debelar um princípio de incêndio, que é uma atividade muito bacana. E ele falou, o vereador Marvel falou de uma coisa que a gente precisa se preocupar também, porque a Câmara, fazer só um breve comentário, tem um sistema de combate a incêndio, a gente precisa de pessoas treinadas. Pode ser contratado, pode ser funcionário também, fazer uma brigada de incêndio, né, dentro da Câmara.
com os próprios funcionários. Muitas empresas elas aderem esse tipo de procedimento. Faz uma tabela de faina e na hora da emergência tem já as pessoas que vão lançar mangueira, vão usar o esguicho, abrir os hidrantes, o acionamento da bomba tem que ser automatizado. A gente pode até discutir sobre esses critérios operacionais para combater uma emergência. Mas o que o vereador Marvel traz, no meu entendimento, merece um aprimoramento. A ideia dele é muito boa. Ela faz uma restrição, porque tanto faz eu ter 250 pessoas ou 900, o risco é o mesmo. São pessoas que estarão sob o risco de vida no caso, né, de ter um local com riscos de incêndio, riscos de evacuação, que não estão de acordo, para então fazer os determinados eventos. Eu vejo sempre com preocupação essas coisas e com vontade também de aprimorar. Com a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, eu faço questão de esclarecer, porque no parecer da CCJ, eu coloco da seguinte forma: diante do exposto, observado que foi apresentado na propositura, afirmo que o entretenimento no nosso município está escasso. Precisamos realizar as políticas para desburocratizar a execução de eventos no nosso município, que se torne viável as realizações dos mesmos, oferecendo lazer e integração entre os munícipes, sem tirar a segurança, tornando-se mais atrativo para os realizadores do evento. O que eu quis dizer com isso? Existe uma lei, muito bem lembrada pelo nobre vereador Maxwell, que é a lei estadual, que tem a prerrogativa do Corpo de Bombeiro para realizar essas fiscalizações e dar o alvará ou não. Até porque um evento hoje não passa apenas pelo Corpo de Bombeiro. Qualquer tipo de evento hoje passará pelo Juizado da Infância e Juventude, pela Delegacia de Polícia, pelo Delegado da Polícia Civil, pelo Comandante da PM, pelo Corpo de Bombeiro e por aí vai. Não é apenas um fator, são vários fatores para inserir a segurança das pessoas nesse local, nesse ambiente, que está sendo requerido para que esse evento possa ser realizado. Então ele é muito maior, E hoje, o que está acontecendo hoje no Senado e no Congresso Federal é exatamente a lei para desburocratizar, como um todo, aquele que quer investir, seja ele o comércio direto ou indireto, mão de obra ou até menos eventos. Essa desburocratização é uma forma de viabilizar o investimento, o investidor. E aqui, eu não estou preocupado com o investidor, eu estou preocupado com o lazer, o entretenimento, porém, sem perder a segurança. E se você colocar para esse investidor mais um peso, mais uma carga, que é contratar o bombeiro civil, está tirando também a função do bombeiro militar, que essa função é atribuída a eles, ao bombeiro militar, fiscalizar e liberar. Então, eu vejo um conjunto como um todo, ultrapassa, é além. E eu não gostaria, não me sinto à vontade, vereador doutor, de criar um mecanismo mais burocrático e onerar cada vez mais, dificultando a possibilidade das pessoas terem um entretenimento, já que o nosso município tem tão pouco para oferecer com relação a isso. Então, é a minha lucidez, no meu parecer, respeito todas as opiniões contrárias aqui nessa casa, não sou o dono da verdade, mas eu não poderia deixar de esclarecer o que eu relatei nesse projeto. Nada pessoal, mas eu voto contrário a esse projeto. Com a palavra, presidente. Palavra, vereador Márcio. Senhor presidente, eu votei favorável porque aqui existe a possibilidade, não é obrigatoriedade. Na realidade, Maxwell, essa semana eu participei como médico do evento da unidade diocesana. A burocracia para se conseguir a liberação
de determinada infraestrutura. Você já pensou um casamento com 250, 300 pessoas, você ter o bombeiro civil? Então, a possibilidade é uma coisa. A obrigatoriedade, uma pessoa vai casar, tem 250, 300 pessoas, é obrigatório ter o bombeiro civil. É um negócio complicado, porque a gente está burocratizando demais. Eu vou trazer um caso aqui amanhã, para você ver o cúmulo do absurdo. A Procuradoria de Macaé negou ao padre Gleison assinar pela Diocese de Macaé. Teve que ser o bispo que foi assinar pela unidade diocesana. E já falou que o Cairós pode não ocorrer porque tem que ser o bispo que tem que assinar e não o vigário-geral do município de Macaé. É uma burocracia assinada pela Procuradoria do município absurda. Absurda. Eu tenho aqui a foto, vou encaminhar isso para o prefeito, para a Procuradoria. É um absurdo que não aceita a assinatura do vigário-geral em Macaé e que é a assinatura do bispo. O bispo já falou o seguinte, para a unidade diocesana eu assino, mas para o Cairós, que é um movimento local, eu não assino. É um absurdo que a Procuradoria faz. Pode falar. Obrigado pela parte. Eu quero comprovar o que o vereador Márcio está dizendo. Foi-me comentado essa situação, eu também achei muito estranho. Ele podia até pedir assim, dar uma procuração, mas nem isso, né? A coisa foi muito estranha. É o seu governo, vereador, que é complicado e que está fazendo essas coisas. Então, eu agradeço, não estou querendo confrontar o senhor não, mas estou dizendo assim, e o senhor está de parabéns por defender a sua ideia. O senhor é autêntico. Eu acho que isso enobrece o mandato de Vossa Excelência. Maxwell, na realidade é o meu governo, mas quando eu vejo uma coisa que a Procuradoria botou, eu acredito que nem isso é o prefeito, está assinado pelo procurador do município. Isso o prefeito não tem culpa do que o procurador assinou. Eu acho um absurdo. Depois eu vou dar o nome do procurador, antes eu vou procurar o procurador e vou conversar com ele. Que coisa que isso aqui é um absurdo. Mas vou falar com o procurador antes de dar um nome ao procurador. Agora, se não resolver, eu vou trazer o nome do procurador que assina uma coisa absurda que não quer liberar. E vou pedir a todos os vereadores aqui para a gente fazer uma assinatura, um abaixo-assinado, para a gente tentar convencer isso. Quando é um show que é feito na cidade de Macaé, libera. Agora uma unidade, um Cairós, um evento religioso e tudo mais, que não aceita a assinatura do vigário-geral de Macaé. É um absurdo, Luiz Fernando. É um absurdo. Então a gente tem que também, não podemos burocratizar demais, porque senão não ocorre evento nenhum no município de Macaé. E o prefeito tá incomodado também, porque ele também sentiu, porque ele também, como é que ele vai contra uma assinatura do procurador-geral, doutor Eduardo, do procurador dizendo que não pode? Eu vou conversar essa semana, vou tentar. Caso contrário, vou pedir para essa Câmara aqui tentar intervir, ajudar que ocorra esse evento, Maxwell. Pedir a assinatura de todos vocês, conto com vocês aqui, para a gente chegar e mostrar o absurdo que a gente faz. Aí a gente não tem evento em Macaé, como você falou bem, já está tão escasso da gente conseguir eventos na cidade e a gente burocratiza as coisas. Então, a possibilidade, eu sou favorável. Agora que se disser que é obrigatoriedade, evento de 250 pessoas, a gente teria num casamento ter o bombeiro civil. Aí eu vou votar contrário. Muito obrigado. Eu só queria abordar um tema aqui, que eu vou até me deter a primeira discussão, eu vou ler essa lei agora, nesses dias, porque fala aqui, fica estabelecida a possibilidade que estabelecimentos organizadores de grandes eventos contratem bombeiros civis. Isso aí eu acho que não precisa nem de uma lei. Se o cara quiser, tiver a possibilidade, vai lá e contrata. Se ele não tiver a possibilidade, não vai contratar, então não precisaria da lei. Mas no final aqui, no artigo 7º, ele diz o seguinte: a observância dessa lei poderá se tornar requisito obrigatório para a concessão de manutenção ou renovação de alvará ou autorização para funcionamento de empresa ou realização de eventos no município.
Aí ela se torna, ela uma vez aprovada, ela se torna requisito obrigatório. O que, né? O que vai de encontro à possibilidade, obrigatório e possibilidade. Então eu vou ler essa lei, nós estamos em primeira discussão, apresentar as emendas, né? Mas entendo que um negócio que já existe uma legislação, que o bombeiro define o que é obrigatório e o que não é. Já define. Eu fui secretário de saúde, na minha época é terrível para fazer um futebol no estádio, jogo de grande clube, do Flamengo vinha aqui, tinha que botar 2 ambulâncias UTI, médico, enfermeiro, e não, senão não tinha o jogo. Não tinha o jogo. Entendeu? E era interessante porque o estádio era cedido para um clube particular e a infraestrutura, que cobrava ingresso, e a infraestrutura a Secretaria de Saúde tinha que dar. Né? E brincando, o evento desse custava a Secretaria de Saúde R$60 mil. 2 aluguéis de ambulância UTI, mais enfermeiro, médico, não sei o que, desfibrilador, entendeu? Então foi um negócio que eu me bati a vida toda, porque era cedido para um clube. Né? Que não era clube municipal, era um clube do município, mas não era municipal. Então, e já existe essa lei. Então eu sei que a lei, o bombeiro é extremamente exigente para dar esses laudos. Mas, eu vou dar uma olhada, continue a discussão. Com a palavra. Senhor presidente, é um assunto bastante polêmico, né? E se eles determinarem que não vai acontecer, não vai acontecer. Eu fico imaginando como que eles têm conseguido liberação do centro de convenções para esses eventos grandes. Queria entender. Porque quadra da Aroeira não pode ter nenhum tipo de evento mais. Quadra Império da Barra, nenhum tipo de evento. Estivemos lá na semana passada conversando com o comandante para ver a possibilidade de realizarmos algo na quadra Império da Barra. Vereador, quase que impossível. Ele então citou o quê? Quadra da Império da Acadêmico da Aroeira está interditado por ordem judicial. Então o que fazer mais? Qual o tipo de entretenimento que vamos ter nas comunidades? Porque tudo é muito difícil. É quase que impossível. E aí? É preciso que haja uma flexibilidade para que possamos realizar esses eventos. Nada pode ser feito na quadra Império da Barra. Nada. Se você fizer um aniversário, se acontecer um problema, alguém vai se responsabilizar. Alguém. E eles, né? A quem autorizou? Ninguém autorizou, mas todo mundo autorizou. Como aconteceu na Boate Kiss. Todos responderam, todos. Do prefeito até o comandante do Corpo de Bombeiro. Até o fiscal de postura. Então é preciso que haja um consenso, né, de que possa liberar para que os eventos também possam acontecer nos bairros. Se quisermos fazer um evento grande na praça principal do aeroporto, não pode. Não pode. Né? Alguém precisa assumir essa responsabilidade. Ah, quem botou? Não sei. Alguém. Quem é alguém? Sujeito determinado. Então tem que parar. Então, acho que o projeto aí é interessante. Né? Acho que precisamos conversar com as autoridades competentes que possa pelo menos fazer amenizar essa situação, porque a gente precisa realizar os eventos nessas localidades. Porque senão teremos que ir para o Cavaleiro. Por que lá pode e aqui não pode? Por que lá pode? Na beira da praia pode. Na lagoa pode. Não consigo entender. Isso é uma forma também de afastar, né, nós, população, comunidade, né, de ter aquele momento de lazer. Isso é segregar. Nada mais diferente que isso. Eu duvido que alguém, na sua boa intenção,
querer fazer um evento nessa localidade e que se solicitar autorização, não, nós não autorizamos. Então aí é preciso, inclusive lá na Barra, o comandante até disse o seguinte, olha, vê se vocês conseguem que a prefeitura possa chancelar, porque aí nós vamos, se a prefeitura tiver um carimbo, bem, esse evento aqui é da associação de moradores ou da igreja, mas se tiver autorização da prefeitura, nós vamos fazer. Mas como que a prefeitura vai dar autorização se ela faz as mesmas exigências? Isso é para ficar muito mais difícil. Então, vamos ver se a gente se consigamos entender ou amenizar essa situação, né, para que as pessoas possam ter a oportunidade de fazer, mas fazer com segurança. Porque aí quando as pessoas fazem, porque muitas pessoas fazem, aí é clandestino. Então a gente não quer fazer isso, a gente quer fazer direito. Então eu devo parecer favorável, porque eu acho que isso aí ajuda e muito. Para requerer, senhor presidente. Continua a discussão. Para requerer. Senhor presidente, só fazer o contraponto da fala do vereador Luiz Fernando, quando ele dá o parecer negativo, né, desse projeto de lei, é que ele deveria dar o projeto positivo, porque é constitucional, como os outros entenderam da forma também, e vir para o debate e defender a tese dele, que não é importante o bombeiro civil em atividades festivas. Aí eu até entenderia, porque o projeto constitucional, a CCJ tem obrigatoriedade, quando é constitucional, de dar o parecer, né, favorável. Político, a gente debate aqui, se é bom, se é ruim para a população. O único interesse desse projeto de lei é regulamentar a profissão dos bombeiros civis, prevenir esses acidentes que estão acontecendo no Brasil afora, e pode acontecer sim num evento, numa pracinha que seja, pega um fogo lá, se não tiver a prevenção, vai morrer gente, como morreu na Boate Kiss. Então, é muito importante a prevenção, e esses bombeiros civis vão ser qualificados para estar trabalhando da forma adequada. Então, o projeto de lei é basicamente isso, a regulamentação da profissão e a gente colocar a prevenção. Então, eu só faço contraponto o seu voto, porque o projeto não é inconstitucional. Se fosse inconstitucional, eu bateria palma. Mas aí, projeto político, a gente pode debater aqui no plenário. Muito obrigado, senhor presidente. Requerer, senhor presidente. Veja bem, eu acho que o bombeiro já está aí para fazer essa função. Essa função já é do Corpo Bombeiro. Essa autorização já é dele. Então, eu acho que é mais uma, vai só aumentar a burocracia, só a burocracia. E dificultar quem faz evento. Já é dificílimo acontecer os eventos. Se a gente arranjar mais dificuldade, as pessoas não têm para onde ir, nem o que fazer. Não tem, a falta do lazer é muito grave no mundo da juventude. Quando não tem um lazer sadio, para onde vai? O que acontece? Qual é o resultado da nossa juventude hoje? Eu acho que nós temos que pensar nisso. É dar a oportunidade a esse jovem a ter um lazer de qualidade. Se dificultar, nada tem. O nada tem, entre aspas, tem a coisa ruim, que todo mundo sabe qual que é. Para requerer, presidente. Oi, agora foi Para requerer. Márcio Bittencourt. Eu vou me meter um pouquinho na discussão, mas uma discussão técnica. Existe determinados eventos com determinados números de pessoas que você tem que ter o brigadista, a brigada. Isso é obrigatório. Existe, por exemplo, eu vou te dar o exemplo da Unimed. Ela teve que treinar os brigadistas, que pode ser funcionários do próprio hospital ou pode ser empresa terceirizada. Existe também o bombeiro civil, que é uma profissão hoje em dia. A gente teve na Unimed, doutor Eduardo, que contratar 2 bombeiros civis por dia de plantão para você obedecer todo. Mas isso está estipulado até pelo bombeiro. O bombeiro exige você ter o brigadista, exige você ter o bombeiro civil para determinar o número de pessoas. Isso é determinado pelo próprio bombeiro. Então a gente não está botando uma profissão, tirando uma profissão. Na realidade, o que me preocupa é abaixar o número que o bombeiro estabelece, que eu não me lembro aqui, eu acho que são 900 pessoas, se eu não me engano. Então,
a gente tem que ter cuidado, porque às vezes evento pequeno, Márcio Barcelo, de 250, 300 pessoas, de você obrigar a ter o bombeiro civil, a gente vai inviabilizar vários eventos. Então a gente tem que ter um cuidado assim, já existe realmente. Então são duas coisas assim, existe essa profissão de bombeiro civil, também como existe a determinação do bombeiro. Muito obrigado. Senhor presidente, eu fiquei atento na fala do Luiz Fernando sobre a juventude, né, sobre o lazer da juventude, e eu brigo muito por política pública sobre isso, o senhor sabe muito bem disso, através do esporte e da cultura. Aí eu vou te perguntar, se existisse um brigadista, se essa lei tivesse em vigor no Ninho do Urubu, o senhor acha que pegaria fogo? Que aqueles jovens lá morreriam? Não morreriam, teria prevenção. Morreu 10 crianças num local onde era para ter a prevenção e não teve. Então a gente está falando de jovens, sim, da prevenção de jovens, seja no lazer ou seja em algum lugar fechado. A lei está só regulamentando, ninguém está proibindo de se fazer evento em lugar nenhum. E é acima de 900 pessoas o evento, não é 250 pessoas, 250 pessoas em lugar fechado, que eu acredito também que tem que ter. Então eu luto sim pela prevenção, eu não quero mais ninguém morrendo. Já aconteceu esses acidentes, pegou fogo o Museu do Rio de Janeiro. Se lá tivesse brigadista de incêndio, pegaria fogo, se tivesse prevenção. E outra coisa, o bombeiro, que é o bombeiro militar, ele faz a emergência, ele não faz a prevenção. Hoje a gente não tem aqui um bombeiro militar à noite. Tem um bombeiro militar à noite aqui? Não tem. Se tiver um brigadista, eu tenho certeza que essa casa não vai pegar fogo. Nunca, porque vai haver a prevenção. Para requerer? Para requerer, vereador Maxwell. Eu vou dar duas opiniões aqui, bem objetivas. Primeiro, o brigadista, ele não faz prevenção. Ele faz combate à emergência e controle de pânico. Quem faz os projetos de prevenção e treinamento são os engenheiros de segurança e os técnicos de segurança do trabalho. Então, essas empresas, inclusive a Câmara, deveria até fazer já falei isso anteriormente, fazer um concurso público para ter um técnico de segurança aqui, para cuidar dessas questões que nós estamos discutindo. Segundo, que eu já observando todos os comentários aqui feitos, pelo vereador Julinho, pelo vereador Luiz Fernando, vereador Márcio, e que eu concordo em grande parte com o que foi apresentado, me motivou a fazer o seguinte, conversar com o deputado Chico Machado, para ver se o governador atual modifica o decreto do ex-governador Cabral, que empacotou os eventos com esse rigor. Tem que pedir 45 dias antes, entrar com processo na Polícia Civil, Polícia Militar, no Corpo de Bombeiro, em tudo quanto é lugar, e fica quase que impossível você chegar nas conclusões para fazer o evento. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar nisso também, nesse decreto do governador Cabral, para dar uma flexibilizada e facilitar os eventos. Senhor presidente, eu queria requerer só para finalizar. Vai requerer. Eu gostaria de colaborar com o que o Maxwell falou, a questão do Ninho do Urubu, que você foi citado várias vezes aqui. Ali é a questão de segurança, puxadinho. Isso aí, bombeiro nenhum vai adivinhar que você fez um puxadinho no fundo da sua casa. Que você foi lá, botou pega uma hélice de geladeira e transforma em um ventilador. E você bota uma criança ali para pegar fogo. O fogo pega dentro das residências. Isso aí é outra coisa. Isso aí é outra coisa. Entendeu? Aí é falta de responsabilidade com uma pessoa, com duas pessoas. Nós estamos falando de um evento para maior número de pessoas. O Ninho do Urubu, ele era um puxadinho que quem tinha que zelar por isso era a pessoa responsável pelos menores. Tem um responsável pelo menor. Isso é muito grave. O pai é responsável pelo filho menor. Essa é a questão de responsabilidade. Não é por aí. Senão você vai ficar criando uma lei que, olha, o sapato alto não pode, que vai cair dentro da sala. Não é por aí. Não é por aí. Cada coisa não é a sua coisa. Agora, burocratizar, nós não podemos. E outra, a máxima, lei federal, lei estadual e lei municipal. Se existe a lei do bombeiro, ela é lei do Estado. Ela já está acima da gente. Mas não vamos poder fazer. A lei maior do Estado. É só a sequência das leis, a hierarquia das leis, não vai poder fazer muita coisa. Não vai nadar e morrer na areia. Bom,
Foi a primeira discussão? Foi. Então, retornar para a segunda discussão e votação. Projeto de lei número L007/2019. Segunda discussão e votação. Promovente Renata Paz. Denomina ruas da localidade de Trapiche, distrito de Glicério e da outras providências. Em segunda discussão. Projeto de lei da vereadora Renata Paz. Não havendo quem queira discutir, processo de votação na tela. Já tem gente votando já, né? Não, tem não. Aprovado. 10 votos a favor, 12 votos a favor, nenhum voto contrário. Requerimento 576/2019. Promovente Marvel. O vereador que apresente subscreve depois de observar normas regimentais, requer à mesa diretora regimentalmente em solicitação ao plenário da Câmara Municipal de Macaé a disponibilização do Salão Nobre dessa Casa Legislativa para a realização de reunião político-partidária a ser realizada no dia 15 de setembro de 2019, das 9h30 às 12 horas. Para requerer, senhor presidente. Solicitar ao secretário para ler em conjunto todos os meus requerimentos. Requerimento 577/2019. Promovente Marvel. Requer a mesa diretora regimentalmente em solicitação ao plenário da Câmara Municipal de Macaé e realização de uma audiência pública para discutir todas as reivindicações dos servidores públicos municipais no dia 30 de setembro de 2019 às 18 horas. Requerimento 522/2019, promovente Marvel. Requer regimentalmente Secretaria Municipal de Obras informações quanto à viabilidade da instalação de brinquedos adaptados para portadores de necessidades especiais em todas as praças que existe parquinho infantil. Requerimento 538/2019, promovente Marvel. Requer regimentalmente ao chefe do Poder Executivo, Aloysio dos Santos Júnior, informações quanto à assinatura do prefeito na carga horária de 6 horas, 30 horas semanais dos ASGS, porque no contra-cheque ainda está como 40 horas semanais. Requerimento 537/2019, promovente Marvel. Requer regimentalmente ao chefe do Poder Executivo, Aloysio dos Santos Júnior, informações sobre mais ASGS nas escolas funcionários sobrecarregados. Requerimento 536/2019, promovente Marvel. Requer regimentalmente ao chefe do Poder Executivo, Aloysio dos Santos Júnior, informações sobre a insalubridade do ASGS por usar produtos químicos e limpar lugares que geram contaminação. Requerimento 535/2019, promovente Marvel. Requer regimentalmente ao chefe do Poder Executivo, Aloysio dos Santos Júnior, informações sobre o enquadramento do ASGS por tempo de serviço e por escolaridade. Acabou, senhor presidente. Então, temos em discussão aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 requerimentos, mas antes eu gostaria de solicitar ao vereador que o requerimento de número 577/2019 tem uma duplicidade aqui. Tem até uma indicação, um requerimento do vereador Welbert, e tem um requerimento também de minha autoria. O vereador fez aqui um requerimento contendo 6 itens. Então, Só ler o item. é o requerimento de número 1, assinar a carga horária de 30 horas, e o outro requerimento do vereador Welbert, que já foi aprovado na sessão. Pode retirar, pode retirar. Então, peço... Você fala retirar o requerimento. Retirar, se é Tá bom, duplicidade. então, Ver as... Mas na verdade são 6 itens. Tem 2 aqui que já está em duplicidade. O vereador pode apresentar, então, retirando os 6, colocando 4 itens. Tá bom? Então, em discussão, o requerimento do vereador. Senhor presidente, são vários requerimentos, né? Mas, para mim, eu quero me ater na audiência pública do dia 30 de setembro, onde nós vamos discutir aqui as demandas dos servidores públicos no total. Nós hoje discutimos aqui o projeto de lei do prefeito, do executivo, como bem foi falado pelo vereador Gelinho, do 14º, do 15º, falta 0. E de contrapartida, nós temos várias reivindicações dos servidores. E eu quero convidar todos os vereadores,
todos os servidores, população, que venham aqui no dia 30 de setembro e ouçam o que os servidores realmente tenham a dizer sobre esse projeto. Vai ser bacana que vão poder falar também sobre esse projeto e comparar sobre as demandas que realmente precisam ser realizadas no Poder Executivo no todo, porque realmente está faltando muita coisa para que os servidores possam fazer os seus serviços com qualidade. Então, eu peço a todos os vereadores que aprovam essa audiência pública no dia 30 de fevereiro, às 18 horas, para a gente ouvir, dia 30 de setembro, para a gente ouvir todos os servidores de Macaé e, com base, a gente poder votar os outros projetos que vêm do Executivo, às 18 horas, dia 30 de setembro. Seria isso, e quanto ao requerimento de duplicidade, se a Secretaria achar que realmente foi duplicidade, sem problema nenhum tirar os 2 itens. Continua a discussão. Não havendo que quer discutir, passar a votação. Vereadores favoráveis, permanecer com o relevante aprovado. Requerimento 554/2019, provavelmente Márcio Barcelo, requer regimentalmente à Secretaria Municipal de Saúde informações se há viabilidade de um profissional de fisioterapia respiratória e motora, uma vez que na semana do SEMAIA 1, Virgem Santa, que acolhe crianças de 0 a 12 anos. Requerimento 554/2019, provavelmente vereador Márcio Barcelo. Em discussão, não havendo que quer discutir, passar a votação. Vereadores favoráveis, permaneça como segundo, contra relevante aprovado. Requerimento 556/2019, provavelmente Cristiano Gelim. Para requerer, senhor presidente, que é questão de ordem. Questão de ordem, vereador Gelim. Os meus requerimentos todos em bloco, para adiantar aí. Requerimento 556/2019, provavelmente Cristiano Gelim, requer regimentalmente chefe do Poder Executivo para o órgão competente informe sobre a existência de projeto de revitalização da praça localizada entre as ruas Maurício de Nassau e Rua Engenheiro Range Hacker, no bairro Jardim Santo Antônio, e em havendo o detalhamento do processo, bem como a sua fase de execução. Requerimento 557/2019, provavelmente Cristiano Gelim, requer regimentalmente ao chefe do Poder Executivo para o órgão competente informe sobre a existência de projeto de construção de área de lazer na Rua Cândido Portinari, no bairro Jardim Santo Antônio, e em havendo o detalhamento do projeto, bem como a sua fase de execução. Requerimento 555/2019, provavelmente Cristiano Gelinho, requer regimentalmente o chefe do Poder Executivo para o órgão competente informe sobre a existência de projeto de revitalização da Praça do Amor, localizado na Rua Prefeito Juvenal Barreto, e havendo o detalhamento do projeto, bem com a sua fase de execução. Nada mais. 3 requerimentos do vereador Gelim em discussão. Não havendo que quer discutir, passar a votação. Vereadores favoráveis, permaneça como segundo, contra relevante aprovado. Requerimento número 500/2019, provavelmente Maxwell Vaz, requer regimentalmente ao chefe do Poder Executivo informações sobre como funciona um programa de manutenção das ações de vigilância ambiental da Secretaria de Saúde, bem como informações sobre os resultados alcançados na necessidade de reforço orçamentário com ordem de R$ 2.550.000, remanejado através do decreto número 098/2019. Antes de pôr em discussão, vamos colocar em votação a ata da sessão ordinária do dia 18/5/2019 e do dia 7/8/2019. Vereador favorável, permaneça com contra aprovado. Em discussão, projeto do vereador Maxwell Vaz. As palavras. Palavra, vereador. Eu gostaria de me aprofundar nesse tema. Eu estou acompanhando algumas publicações, como sempre, e aí me chamou a atenção um programa chamado Manutenção das Ações de Vigilância Ambiental da Secretaria de Saúde. E já tiveram vários remanejamentos orçamentários, e o último, através do decreto 98/2019, de R$ 2.550.000. Eu estou pedindo uma coisa bastante simples, né? Informação de como funciona esse programa, para eu poder me aprofundar mais nessa leitura e ver se esse recurso que foi remanejado para esse programa seria suficiente, se está superestimado, subestimado. Eu gostaria inicialmente de conhecer como funciona esse programa. Peço aprovação. Continua a discussão. Não havendo que quer discutir, processo de votação, vereadores favoráveis, permaneça como segundo, contra aprovado. Número 477/2019, para o presidente Maxwell Vaz, requer regimentalmente o envio de correspondência ao senhor chefe do Poder Executivo, solicitando cópia de todos os laudos de interdição do Centro de Convenções a partir de 2013. Requerimento número 477/2019, para o vereador Maxwell Vaz. Em discussão, palavra, vereador doutor. Senhor presidente, esse requerimento, ele vem até a calhar, porque nós discutimos esse tema hoje aqui, a questão da segurança, né? E eu estou muito preocupado, porque várias notícias não dão causa à minha preocupação,
a maioria delas do próprio site da Prefeitura. Essa notícia aqui ainda diz o seguinte: a infraestrutura está muito comprometida desde o ano passado, mesmo assim os responsáveis do Centro de Convenção alugam espaço para shows e tipos de evento. Um desses shows que já estava agendado para o dia 19 de maio, isso aqui desse ano, tá, gente? Isso aqui é matéria de abril de 2019. Do Centro de Convenções seria a dupla sertaneja, porém a Prefeitura preferiu não se pronunciar, não teve o show. Em seguida, na mesma matéria, diz assim: de acordo com a Prefeitura de Macaé, a montagem da Feira Brasil Offshore começa no fim do mês de maio, a 10ª edição, que promete receber 670 expositores aí pela frente. Minha preocupação. Em 2014, teve um edital de 14 milhões para fazer reforma no Centro de Convenção. Nesse ano de 2019, teve um edital com dispensa de licitação no valor de 600 mil. Aí eu estive mais uma vez no Centro de Convenção, lá na unidade diocesana, e observei, tem fotos comparativas, antes e depois. Está do mesmo jeito. Então eu até pedi a minha assessoria para fazer um novo requerimento para eles me apresentarem um relatório do uso desse último recurso. Porque, na prática, visualmente, para mim, tem todos os problemas que eu relacionei, que eu fotografei antes desse extrato de contratação de 600 mil reais para fazer manutenção do Centro de Convenções. Então, me preocupa assim, é muito dinheiro que vai para lá, mas a manutenção não aparece. E a gente precisa daquele espaço para fazer os encontros. Haja vista o da unidade diocesana, e preencheu todo aquele espaço que eu participei, teve uma missa bonita com o bispo, e no outro dia foi o show de... Como é que é o nome? Marília Mendonça? Foi essa? Teve um show lá. Então é um local que precisa de manutenção. Não precisa só de edital, porque o dinheiro está saindo e a obra não está chegando. Eu preciso dessa explicação. Sinto necessidade e vou pedir peço a aprovação do requerimento que versa sobre o pedido de cópias dos laudos de interdição. Quero saber o que a Defesa Civil apontou de mais grave. Eu não tenho conhecimento desses de forma detalhada, e pedir minha assessoria para fazer o outro requerimento que eu citei. Obrigado. Continua a discussão. Não havendo que discutir, processo de votação. Requerimento 499. Vereadores favoráveis, permaneçam com os contos que nós devemos aprovado. Requerimento número 499/2019, provavelmente Maxwell Vaz. Requer mentalmente do senhor chefe do Poder Executivo explicações que justifiquem a anulação orçamentária de R$ 500 mil destinada à urbanização do bairro Novo Botafogo. R$ 500 mil destinada à manutenção do calçamento, asfalto, tapa-buraco, calçados e paralelo. R$ 500 mil destinada à ampliação e melhoria da rede de iluminação pública. R$ 500 mil destinada à construção e manutenção de pontes e praça para reforço orçamentário destinado à Secretaria Municipal de Saúde para a manutenção das ações de vigilância ambiental expostas pelo decreto número 098/2019. Requerimento número 499, promovente vereador Maxwell Vaz, em discussão. Esse requerimento fala com o primeiro que nós aprovamos, colegas vereadores. Imagina que aquele reforço de 2,5 milhões que foi para manutenção das ações de vigilância ambiental da Secretaria de Saúde, que eu estou pedindo, eu quero conhecer esse programa, para que houvesse esse reforço, tiveram, né, essas anulações. Lá no bairro Botafogo, um projeto de urbanismo, também, como disse, um sistema de tapa-buraco, manutenção das ruas, rede de iluminação pública. Então foi tirando de áreas assim, bastante importantes também. Então para tirar de uma coisa importante, tem que ser uma outra coisa mais importante. Como eu não conheço o programa, eu pedi anteriormente, os colegas vereadores votaram favorável, e agora eu estou pedindo uma justificativa. Por que anulou
do bairro Botafogo, por que anulou da Operação Tapa Buraco, por que anulou da iluminação pública, se não tinha outro lugar para fazer a anulação de coisas que estão com deficiência, com precariedade no município. Peço a aprovação. Continua a discussão. Palavra ao vereador Márcio Bittencourt. Na verdade, é fundamental essas obras, mas eu vou explicar o que é vigilância sanitária em saúde. Vigilância sanitária em saúde é toda vigilância ambiental e sanitária em saúde. Elas se confundem. O que é isso? Isso significa, por exemplo, as pessoas que têm hanseníase, existe um programa de hanseníase. Todos os programas que você tem, por exemplo, meningite, quando você precisa fazer as vacinas, existe um programa chamado Vigilância Ambiental de Saúde. E o que significa isso aí? Todas essas doenças, da dengue, da chikungunya, isso tudo é monitorizado. Existe uma equipe que monitoriza todas as doenças que ocorrem na cidade, que podem ser endêmicas ou que em determinadas épocas do ano tornam-se mais urgentes de você fazer ações, como aquela ação da dengue. Eu só estou te explicando o que é. Então, o que acontece? Você precisa fazer essas ações em determinadas áreas. Também acho também fundamental, porque se você também não tiver a conservação de praças e tudo mais, ou do Botafogo, como o calcetamento, você também propicia a proliferação de insetos, dos próprios mosquitos e tudo mais. Então é uma coisa que a gente tem que ter cuidado, mas a vigilância epidemiológica em saúde é fundamental para o município para funcionar bem. Existe uma equipe muito bem treinada, que fica a parte até da secretaria, funciona dentro da secretaria, mas eles controlam todos esses riscos que a gente sofre às vezes de ter. Dengue, chikungunya e tudo mais. Muito obrigado. Continua a discussão. Não havendo que discutir processo de votação. Vereadores favoráveis permaneçam como se encontra, consideravelmente aprovado. Presidente. Para requerer o vereador Cristiano. Senhor presidente, quero registrar a presença de um ilustre casal, Rony e Claudinha, porque eu tenho um carinho muito grande. Rony, uma liderança incorrigível. Claudinha, uma competente aos extremos no que diz respeito ao cerimonialismo, né, com quem eu já até aprendi muito com ela. Parabéns aí, sintam-se muito à vontade. E a segunda pessoa seria o meu irmão em Cristo e presbítero Paulo Conte. Obrigado pela sua presença aqui, Paulo. Era isso, senhor presidente. Requerimento número 495/2019, promovente Maxwell Vaz, requer regimentalmente ao senhor chefe do Poder Executivo informações sobre a avaliação e execução da emenda impositiva de autoria própria, destinando R$ 1.285.000 à urbanização do bairro Malvinas. Requerimento número 495/2019, promovente vereador Maxwell Vaz. Peço a palavra. Palavra, vereador. Senhor presidente, colegas vereadores, lá na lei orçamentária que nós aprovamos no ano passado, tinha uma cláusula que dizia o seguinte, que no terceiro trimestre, até o terceiro trimestre, a emenda impositiva seria executada. Caso contrário, tivesse alguma divergência entre projeto e lançamento do orçamento, o governo entraria em contato com a Câmara, com o vereador, para fazer o ajuste necessário. Então, nada disso aconteceu, nós estamos praticamente no final do ano. E as emendas impositivas não são impositivas. Elas são colocadas de forma que os vereadores entendem, junto com a comunidade, são votadas com previsão na lei orgânica, o prefeito não executa e fica por isso mesmo. Eu, sinceramente, isso está me incomodando demais da conta, porque isso foi tudo combinado. O vereador Julinho sabe. Isso tem que ter um final. Isso não dá para tolerar mais. Não dá mais. Esse ano, para mim, foi assim, o último de tolerância. Já teve um caso que nos foi aqui chantageado, foi chantagem emocional para a gente abrir mão das emendas impositivas em favor do hospital São João Batista. Todo mundo abriu mão e o recurso não foi para só a metade que foi, a outra metade não foi.
Aí eu não sei se é chantagem, se é extorsão, negócio complicado. É um governo complicado, sem honra, não tem palavra, não obedece à lei, não obedece à lei orgânica, que é o primeiro juramento, quando o vereador e o prefeito tomam posse, jura solenemente obedecer à lei orgânica. Mentira! E acontece o quê? Nada. Vou dar um recado. Eu quero a execução da minha emenda, eu quero melhorias no bairro Malvina, caso contrário, eu vou judicializar mesmo. Vou dar uma semana para me dar uma resposta em relação ao que vai fazer. Pode me ligar, pode ligar para o meu gabinete, estou à disposição para ter um diálogo. Se não tiver diálogo, na semana que vem, vou judicializar a questão. Continua a discussão. Não havendo quem quer discutir o processo de votação, vereadores favoráveis, permaneça como se conta com essa referência aprovado. Requerimento 551/2019, proveniente Robson Oliveira. Requerimento... Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Robson Oliveira. Pediu primeiro o secretário, com essa brilhante voz, pudesse ler todo o meu requerimento em conjunto. Requerimento 551/2019, promovente Robson Oliveira, requer urgentemente ao diretor da empresa Zurich Aeroporto, senhor Hélio Batista Filho, para que firme compromisso de contratar preferencialmente mão de obra de profissionais residentes em Macaé, para atuarem em funções laborativas do aeroporto de Macaé. Requerimento 562/2019, promovente Robson Oliveira, requer a mesa diretora regimentalmente que encaminhe correspondência à CIT para que ela esclareça quantos ônibus da empresa encontram-se atualmente em circulação na cidade de Macaé e ainda que apresente relatório detalhado de manutenção da frota. Requerimento 563/2019, promovente Robson Oliveira, requer regimentalmente ao senhor secretário de Mobilidade Urbana para que esclareça como é feita a rotina de fiscalização da qualidade e manutenção dos ônibus da CIT, apresentando a esta Casa de Leis relatório detalhado de fiscalização da frota. 3 requerimentos do vereador Robson Oliveira em discussão. Palavra, vereador autor. Senhor presidente, só para poder chamar a atenção de 2 requerimentos aí. Primeiro, a empresa Zurich, que agora é detentora da concessão do aeroporto, para que o superintendente lá possa dar prioridade na contratação de mão de obras para moradores da cidade de Macaé. Segundo, ontem nós tivemos um grande problema de um ônibus que enguiçou na Ponte da Barra e parou a cidade de Macaé. E não é a primeira vez. Está acontecendo direto, ônibus da empresa CIT enguiçando, parando, sem manutenção, enfim. Então fiz 2 requerimentos para a mobilidade urbana e para a CIT. Porque, Diniz, quando a gente chama e convoca a empresa CIT, ela diz que é a mobilidade urbana a competência de dizer quantos ônibus podem estar na pista e fiscalizar o modal. A gente vai à mobilidade e diz que a competência é da empresa que, enfim, então foram 2 requerimentos, Alain, para poder chegar até lá e trazer uma resposta. Porque você que está me assistindo agora sabe quanto é difícil pegar um ônibus, ficar horas esperando, embaixo de sol, de chuva, o ônibus demora a passar, e aí você chega atrasado no seu trabalho, ele quebra no meio do caminho. Então, já passou da hora da empresa trazer aqui para essa casa uma resposta. A gente quer, sim, transporte de qualidade, e essa casa está fiscalizando, eu peço que os demais nobres vereadores possam aprovar, por favor. Uma palavra, presidente. O vereador Dr. Márcio Pittencourt. Na realidade, eu venho corroborar com o Robson Oliveira, porque ontem a gente estava atendendo no Dona Alba e várias pessoas chegando atrasado porque um ônibus quebrou na Ponte da Barra. E com isso as pessoas não conseguiam chegar até o local determinado. Então é fundamental que a gente cobre a CIT sobre como é que eles estão no transporte. Quer dizer, esses ônibus a gente tem que ter um plano, porque determinados locais de Macaé, se parar, para a cidade toda. E é o que aconteceu ontem, várias pessoas não conseguindo chegar aos locais, vários pacientes perdendo a consulta. Então é um caos dentro do município de Macaé. Muito obrigado. Continua em discussão. Palavra, vereador Marcos Alvar. Vereador Robson, parabéns pela apresentação do requerimento. A questão do transporte coletivo é um desafio muito grande em qualquer governo. E na hora que poderia, então, o prefeito fazer uma licitação, trazer uma nova oportunidade de empresas competentes para poder operar
o sistema de transporte coletivo no nosso município, ele simplesmente prorrogou o contrato através de decreto, que no meu entendimento está errado. Vai responder por isso futuramente, né? Porque o Tribunal de Contas, ele analisa tudo e vai ver esse decreto e vai pedir explicação por que da prorrogação. E prorrogou, não foi para um ano, para que ele pudesse, então, preparar a nova licitação. Não, prorrogou por 9 anos. Então, é um negócio assim que vira sócio do sistema. Continua em discussão. Não havendo que discutir, passa a votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como contra aprovado. Não havendo mais tempo regimental para deliberar, em nome de Deus, encerrar a sessão na tarde de hoje.